Bora começar nossa live de hoje. Fala galera, vamos começar um pouquinho mais cedo, só para não dar um tempinho pro pessoal chegar, tá bom? Um minutinho, exatamente 1 minuto a gente vai começar. Porque hoje é quinta-feira, feriado. Amanhã é feriado, né? A galera vai descansar. Mais uma live nossa de perguntas e respostas. Vamos colocar já a primeira pergunta aqui. Vamos lá, bora. Meio-dia em ponto, vamos começar. O pessoal está terminando de sair do serviço, vai entrando aí. Primeira pergunta, primeira dúvida que a gente vai tirar hoje, pessoal. Essa dúvida aqui é muito bacana, porque eu acho que ficou um pouco errada a pergunta, né? Porque muitas vacinas para FIV não é obrigatória mesmo onde tem. Eu acho que uma pessoa quis perguntar o seguinte: por que a vacina para FIV ela não é obrigatória mesmo nos locais onde tem a vacina? Então a gente tem algumas coisas para discutir aqui sobre esse assunto. A primeira coisa, Luiz, tem vacina para FIV? A resposta é sim, a gente tem vacina para FIV. Só que a grande questão é, a gente tem uma variabilidade viral muito grande quando a gente fala de vírus da imunodeficiência felina. A gente tem de A a E. Então a gente tem muitos subtipos virais e esses subtipos variam de acordo com a localização geográfica. Então o subtipo que a gente tem na América do Sul não necessariamente é o mesmo tipo que a gente tem na América do Norte, no Japão, na Europa, entende? E a gente não existe uma vacina que uma vacina pega todos os subtipos virais. Então essa é a grande questão. Mas em alguns locais a gente tem vacina para FIV, que eles pegam a vacina ali, que tem os subtipos virais daquela localidade, tem a vacina. Só que, primeira coisa, a vacina interfere no teste, porque o teste de FIV-FeLV, para FIV ele detecta anticorpo. Então se você faz uma vacina, ela pode sim atrapalhar no seu teste SNAP, tá bom? Mas pessoal, por que então, Luiz, que o consenso, o próprio guideline que saiu atualizado de 2020, por que esse guideline não considera a vacinação para imunodeficiência felina uma vacinação obrigatória? Por causa de uma coisa chamada letalidade, o que gera muitas vezes uma vacina ser ou não ser obrigatória é a letalidade do vírus e a capacidade do vírus de infectar. Por exemplo, calicivírus, rinotraqueite, panleucopenia são vírus de alta letalidade, certo? Quando a gente pega FeLV, alta letalidade, tanto que ela entrou como vacinação obrigatória para gatos de até 1 ano. Mesmo nos países que tem a vacina para FIV, ela não é obrigatória pelo fato da letalidade associada à imunodeficiência felina ser pequena. E a transmissão não ser tão fácil. A transmissão para a FIV, pessoal, necessariamente precisamos ter uma mordida, uma inoculação viral, certo? Entre gatos. Então, não acontece muito de compartilhar vasilhas como acontece na FeLV, lambeduras mútuas não acontece essa transmissão. Então a transmissão, além dela ser mais difícil, é um vírus que não tem uma alta letalidade. O vírus pode ficar de 6 a 8 anos numa fase que a gente chama de assintomática. E nesse momento o paciente não manifesta absolutamente nenhum sinal clínico associado à FIV. E aí depois de todo esse tempo ele necessariamente pode desenvolver os sinais associados à imunodeficiência. Então demora muito tempo para você ter aquela inversão de CD4 e CD8. Então é por isso que mesmo nos locais onde tem vacina para FIV, essa vacinação não é de caráter obrigatório. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta muito polêmica: gatos FeLV podem conviver com gatos negativos? Ou seja, se um tutor ele tem um gato
que é felve positivo, e ele quer resgatar um outro gato, quer adotar um outro gato, e ele sabe que aquele gato é negativo, tem como, você pode colocar esses dois gatos no mesmo ambiente. E olha só, que interessante, se você pegar, a gente tem duas vacinas quíntuplas aqui no Brasil, né, que é a da MSD e da Zoetis. Se você pegar os estudos associados, os estudos dessas vacinas quíntuplas dessas empresas, e você for olhar, o estudo delas mostra uma eficácia gigantesca dessas vacinas, que de animais que são vacinados com 2 doses e após 30 dias da segunda dose, eles são colocados no meio de animais, de colônias de animais seropositivos, e esses animais não se contaminam. Então, se você parar para pensar de acordo e baseado nos estudos das empresas, como que você faz? Esse gato é negativo, faz 2 doses de quíntupla, 30 dias, na verdade não são 30 dias, são 4 semanas, no caso 28 dias após a administração da segunda dose, você poderia colocar esses gatos juntos sem oferecer risco para o gato negativo. Contudo, mesmo com essa situação, se você pegar o guideline de 2020 de retrovírus, que saiu atualizado, inclusive de vacinação, eles não recomendam que você faça essa introdução. Eles recomendam que seja feito o isolamento, mesmo que esse paciente tenha 2 doses. E eles fazem isso por quê, Luiz? Qual que é o sentido disso então? Eles fazem isso pelo fato deles acreditarem que a vacina não é 100% eficaz. Nunca é, nenhuma vacina é 100%, para nada no mundo que existe é 100% eficaz. E que varia do estado imunológico do paciente, varia também do armazenamento. Então tem vários fatores que influenciam diretamente na imunização desse paciente. Então mesmo assim eles não recomendam. Luiz, o que você segue? Pessoal, eu honestamente, para as pessoas eu falo para dar 2 doses de quíntupla e introduzir esses animais juntos. Só que para tudo tem que ser explicado. A gente fala isso, fala sobre a indicação, fala sobre os estudos que mostram, esses estudos são muito fáceis até do tutor adquirir. Olha, tem esse estudo da vacina, do fabricante da vacina, que eles falam que eles colocam em colônias, beleza, mas o guideline não recomenda. O que você quer fazer? A pessoa fala, não vou adotar outro gato, não, eu vou fazer 2 doses, vou esperar 30 dias e vou colocar. Joga e vocês decidem juntos, tá bom? Eu realmente faço muito isso, nunca tive um problema até hoje, tá bom? Esse é um assunto que gera muita polêmica, eu converso bastante sobre isso com outros colegas da medicina felina, de vários locais do país, a gente discute bastante sobre isso. E aí, o que a gente faz numa situação como essa? Eu indico que façam 2 doses de vacina e depois façam a introdução. Isso acontece muitas vezes com pacientes, você descobriu que um é felve, aí o outro não, testou o outro não é, fez PCR negativo, o outro realmente não é felve. Vai fazer o que? Vai separar esses 2 pacientes? Não, vacina o outro com 2 doses e estamos tranquilos, tá? A gente acaba tendo que fazer isso, tá? Mas se você pegar o guia, o guideline, fala o que? Não misturar esses pacientes, nem mesmo com a vacinação, tá bom? Aí a gente tem a liberdade de poder explicar isso para o tutor e decidir junto com ele o que a gente vai fazer. Próxima pergunta. Olha, também sobre vacina. Tem gente que faz 2 vacinas, tem gente que faz 3, outras 4. Qual que é o certo? Cara, que pergunta legal. E eu vou responder que depende. Se o seu paciente já tiver mais de 16 semanas, por exemplo, você começou a vacinação com ele, ele já tem pelo menos 16 semanas, você vai fazer só 2 doses de vacina. Você não precisa mais do que isso para imunizar um paciente que já tem pelo menos 16 semanas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir, tá bom? Então, o paciente que tem lá as suas 16 semanas, está tranquilo, tá? Você pode fazer só 2 doses. Se você começar a vacinação com 8 semanas, porque qual que é o grande problema da 16ª semana? Os níveis de anticorpos maternos não estão tão baixos que não atrapalham mais da imunização.
Se você começa exatamente com 8 semanas, pessoal, a vacinação ela tem que terminar obrigatoriamente entre 8 e 20 semanas, tá bom? Você tem que terminar a vacinação nesse período. Então, se você começar com 8 semanas, você tem que fazer o quê? 8, depois de 4 semanas faz uma com 12 e com 16. Fez 3 doses, acabou com 16. Não precisa fazer uma quarta dose, porque já 16 semanas você já fez 3. Mas e se você começar com 6 semanas, por exemplo? Você vai fazer uma com 6, uma com 10 e uma com 14. Você fez 3 doses até a 14ª semana. Ainda tem muita influência de anticorpo materno. Você não pode parar aí. Você tem que fazer mais uma que tem estímulo até a 18ª semana. Ok? Mas, se você pega situações que são gatilhos, que muitos gatos, muita infecção, se você quiser fazer 8, 12, 16 e quiser fazer uma quarta dose de reforço numa situação, você faz, tá bom? Então tudo isso depende da situação. Então o certo, assim, se você for parar para pensar, o protocolo que a gente mais recomenda é começar a vacinação com 8 semanas. Você faz 8, 12, 16, acabou. Se esse paciente já tiver 16 semanas, quando você começar a vacinação, a partir de 16 semanas para frente, 2 doses de vacina, 16, 20. Se for um gato adulto que você resgatou da rua, já é adulto, já tem mais de ano, 6 meses, 2 doses, pronto, acabou. Começou a vacinação com 6 semanas. E aí? Aí, pessoal, 6, 10, 14, 18. Você vai ter que fazer uma quarta dose desse paciente. Então varia, depende muito de cada situação. Tudo pode estar certo dependendo do contexto que ele vai estar. Mas para facilitar a vida de vocês, eu acho que para não ter muito mistério, o que eu recomendo que vocês façam? Começa com 8 semanas, faz vacina com 8, com 12 e com 16. Não inventa, a gente não precisa inventar demais em cima disso, tá bom? Lembrando que a partir do último consenso, do último guia que a gente teve de vacinação, com 6 meses de idade, né? 6 meses são 4, 8, 12, 16, 20, 24. Quer dizer, com 24 semanas, você tem que fazer o primeiro reforço da tríplice. Então você tem que fazer com 8, 12, 16 e 24 semanas, você tem que fazer mais um reforço, tá bom? Nova indicação a partir de 2020 que tem isso. Bora seguir para mais uma pergunta. Será que tem mais de vacina? Vamos ver a próxima pergunta aqui Mirtazapina usa 1,88 ou 3,75? As 2 doses estão certas e as 2 doses têm indicação literária. Antigamente a gente utilizava essa dose de 3,75 miligramas por animal, miligramas por gato, tá? Tem que prestar atenção nisso aí, não é miligramas por quilo. Que é exatamente 1/4 de comprimido de 15 miligramas, então ficava bacana, você pega o comprimido, dividia em 4 e aí você dava um pedacinho. Só que aí o pessoal começou a ver que dava muito efeito colateral, gato excitava, pupila dilatava e começava a vocalizar demais. E aí o pessoal começou a tentar fazer testes com doses menores e descobriu-se que se você utilizar a mirtazapina na dose de 1,88 miligramas por gato, você ainda tem os efeitos benéficos, os efeitos oroxígenos dessa medicação e diminui consideravelmente os efeitos colaterais. Então, como que o pessoal começou a fazer? Bom, se não tem, o comprimido é de 15 miligramas, para você dividir em 4, beleza. Se dividir para atingir 1,88, você teria que dividir em 6. Tem como? Não, é impossível a gente dividir em 6. Manipulação. E aí veio-se um top, que é a apresentação transdérmica. Descobriu-se que a mirtazapina tem um efeito excelente por via transdérmica. Excelente. Luiz, são todas as medicações que têm essa absorção por via transdérmica? Não.
Se você pegar, por exemplo, gabapentina, a gabapentina tem uma péssima absorção por via transdérmica. É contraindicado você fazer gabapentina por via transdérmica no gato. Só que a mirtazapina é muito bom. Então você manda manipular na dose de 1,88 mg por gato. Manda cada dose, cada pumpzinho que você aperta, 1,88 mg e faz por via transdérmica. Cara, mirtazapina eu tenho aqui na internação. A mirtazapina em gel transdérmica, eu uso na internação, cara, é sensacional. É muito bom mesmo você utilizar. Aí você, paciente interna, você já passa. E para o tutor é muito mais fácil ele passar a mirtazapina. Qualquer coisa por via transdérmica é mais fácil para o tutor, né? A gente tem que lembrar. Então, pessoal, as duas doses estão certas. Mas, nossa, Luiz, eu tenho aqui uma mirtazapina de 15 mg. Não tenho, eu estou querendo usar agora nesse paciente para manipular, fica pronto só amanhã. Eu posso dividir em 4? Dá? Pode. O que vai acontecer? Aumenta a probabilidade de dar esses efeitos colaterais. O que acontece se der um efeito colateral? Espera que passe. Tem que esperar. Explicar para o tutor que o gato vai ficar doidão, vai ficar olhando para o nada assim, vocalizando. Não. Mas passa. Tá bom? Agora, se você for passar mirtazapina, 1/4 de comprimido para casa, para o tutor, pelo amor de Deus, já explica que pode dar esse efeito colateral. Porque senão o tutor às vezes dá 8 horas da noite, quando dá 10 horas o gato tá doidão e vai te ligar desesperado. Próxima pergunta. A próxima pergunta é... Gente, acabei de falar sobre isso, que é sobre a mirtazapina no gel transdérmico. Pode usar gabapentina e gel transdérmico, pessoal, não são todas as medicações que têm uma boa absorção por via transdérmica. A gabapentina é uma medicação que não tem boa absorção, então não é legal. Se você quer passar gabapentina para um paciente porque é agressivo, para dar uma tranquilizada nele, para vir aqui na clínica para facilitar o seu atendimento. Se você quer passar gabapentina para animais que têm doença osteoarticular degenerativa, que sentem muita dor, para tratar a dor crônica desse paciente, não adianta passar por gel transdérmico. Já peguei situações que me chamam para atender paciente com doença articular, aí eu falo, já fez algum tipo de tratamento? Já, e me passou gabapentina, quando vai ver passou em gel transdérmico. A gente muda para a cápsula, o paciente tem uma excelente resposta, tá bom? Então, não. Próxima perguntinha. Quais os sinais clínicos clássicos de um paciente FeLV positivo? Pessoal, não são muitos, na verdade. Se a gente fosse parar para falar assim, só de sinais clínicos de paciente FeLV, a gente ficaria uma live falando só sobre FeLV e sinais clínicos. É muita coisa. Mas vamos, coisas comuns que acontece bastante em gatos FeLV positivo. Emagrecimento, não ganha de peso, que é comum em filhote, normalmente é aquele filhote que é pequenininho. Uveíte, é muito comum, gatos que têm uveíte, um dos diagnósticos diferenciais clássicos é FeLV, tá bom? Você sempre tem que procurar FeLV nesse paciente. Neoplasias de caráter hematopoético, principalmente, linfomas, tá? Acontece muito leucemias. Se for um linfoma mediastinal, esse paciente pode desenvolver fusões pleurais e chegar com uma dispneia muito marcante para você. Mielossupressões, assim, das mais diversas formas. Você pode ter depressão da forma eritroide, depressão da forma linfóide, mas é muito comum você pegar gatos com anemia de caráter arregenerativo por causa de FeLV. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. A FeLV propriamente dita, a FeLV diretamente, ela causa anemia regenerativa, que ela deprime e destrói a medula, certo? Só que gatos que são FeLV positivo, eles estão muito propensos a desenvolver duas causas de anemia hemolítica, anemia hemolítica imunomediada e anemia hemolítica induzida por micoplasma. Então, quando você pega um gato que é FeLV
e que está desenvolvendo uma anemia, você obrigatoriamente tem que saber fazer essa diferenciação, se é uma anemia que está regenerando, que não está regenerando, se é uma anemia diretamente causada pela felve, ou se não é uma anemia causada por alguma outra coisa. Até a felve pode influenciar nesse tipo de anemia. Por exemplo, a felve predispõe esse paciente que tem micoplasma virar clínica e desenvolver uma anemia hemorrídica. A felve induz esse paciente a desenvolver uma anemia hemorrídica autoimune. Mas você tem que pegar um gato que é felve, você tem que fazer essa diferenciação, tá bom? Trombocitopenia é muito comum, pessoal. A causa mais comum de trombocitopenia verdadeira em gato é vírus da leucemia felina. Agora, toma muito cuidado com aquelas plaquetas baixas, com aquelas trombocitopenias que você chega, são agregados plaquetários. Aí a Bruna perguntou assim, teste Alera ou Airex, tanto faz. Se você utilizar um dos dois, tá perfeita a sua escolha. A gente já tem um estudo comparando os dois testes, tá bom? E os dois têm a eficácia extremamente semelhante. Então, se você estiver utilizando um dos dois, você está em boas mãos. Anti-inflamatórios não esteroidais. Por que não usar em gatos? E se usar, qual a forma correta? Pessoal, na segunda-feira a gente fez uma live e uma das coisas que a gente falou foi sobre medicações que são proibidas e medicações que você tem que usar com cautela, tá bom? A Viviane perguntou aqui, eu vou responder essa, depois eu respondo ela. Anti-inflamatório não esteroidal não quer dizer que você não pode usar. Qual que é o grande problema? A quantidade de néfrons que um gato nasce é pequena e tem muita predisposição a desenvolver doença renal. Então, a gente pega uma medicação, qualquer medicação que tenha uma capacidade de causar qualquer que seja uma lesão renal nesse paciente, seja antibióticos nefrotóxicos, sejam anti-inflamatórios que não são COX seletivos, que tenham capacidade de causar um problema renal que seja mínimo nesse paciente, nós evitamos usar. Agora, vocês podem perceber que o meloxicam é amplamente utilizado na medicina felina. E hoje nós temos o Robenacoxib, que é excelente e que vai entrar com certeza aí na nossa rotina. Agora, a gente usa a dose de meloxicam no gato 0,1 a 0,2 igual a gente usa no cachorro? Não. A gente usa no máximo 0,05 miligramas por quilo. A gente tem um estudo em gatos que tomam com osteoartrite, que tomam 30 dias seguidos de meloxicam numa dose de 0,03 miligramas por quilo, e é provado que a gente tem essa dose, é uma dose nefroprotetora. Agora, se você for usar no gato 0,2 miligramas por quilo por 10 dias consecutivos, daí você vai ter problema, é lógico que você vai ter problema. Se você pegar mesmo essa dose 0,05, usar num gato obstruído ou num gato que está hipotenso, vai causar problema? É óbvio que vai causar problema. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então, como eu falei para vocês, não quer dizer que seja uma coisa que você não deva usar, que seja proibido usar. Apenas use da maneira correta, tá bom? Aí a Viviane perguntou qual que é a dose da gabapentina pré-consulta, né, para tranquilizar um paciente. 50 miligramas por gato, se for um gato de até 5 quilos, e 100 miligramas por gato, se for um gato acima de 5 quilos. Então essa foi a pergunta sobre o anti-inflamatório não esteroidal. Qual remédio para dor em caso de fratura, já que dipirona não pode? Mais uma vez, é exatamente o que eu falei na live de segunda-feira. Não quer dizer que a gente não possa usar dipirona. Dipirona, pessoal, é um excelente analgésico, tá bom? Desde que utilizado da maneira correta. Você vai usar 25 miligramas por quilo 3 vezes ao dia, ou 4 vezes ao dia, às vezes, como o ser humano usa. Se você fizer isso, com certeza você vai ter uma intoxicação por dipirona. Não quer dizer que você não possa usar. Você tem que usar
da maneira correta, usar com cautela. E aí a gente não vai incumpridar um pouco esse assunto, porque a gente já falou da live de segunda-feira, tá bom? Eu até recomendo, se você não assistiu, vai lá, assiste essa live. Então pode usar dipirona sim, pessoal, só usa com cautela, usa uma dose menor, não fica usando de 3 em 3 horas, de 8 em 8 horas, não usa por vários dias consecutivos, e a gente fala bastante disso para casa. Agora, de qualquer maneira, um paciente que sofre uma fratura, qualquer fratura já é considerado dor moderada a grave. A dipirona sozinha não resolveria, já é recomendado você utilizar opioides. Tá bom? Seja metadon, a metadon não tem como ir para casa, né? No caso, o tramadol seria uma excelente opção. Próxima pergunta. Propofol em gatos, metaboliza ou não? Metaboliza. Propofol é um anestésico amplamente utilizado em gatos. Tá bom? Vai metabolizar igual o cachorro? Não, não vai metabolizar igual o cachorro. Com certeza. O cão, o ser humano, metaboliza muito mais. O metabolismo é por via glucoranato, tá bom? Mas o problema é que a coenzima que faz essa catalisação não é entre aquelas que o gato tem muita falta. Então você pode usar Propofol em gato, tranquilo, tá? Não precisa ter problema de não usar Propofol em gato. Perguntaram, tramadol e meloxicam, excelente associação. Pode usar eritropoetina? Olha só que pergunta legal. Pode utilizar eritropoetina em pacientes renais crônicos com anemia grave? Pessoal, não pode, não só pode, como deve. Agora, você tem que tomar cuidado o seguinte: qual que é o nível de anemia desse paciente? Paciente renal com anemia, anemia causada pelo animal com problema renal, maior parte das vezes é falta de eritropoetina. Pode ser várias coisas, inflamação crônica, pessoal, falta de eritropoetina, tá? Então tem vários fatores, você tem que descobrir a causa. Mas se você vê que esse paciente está com uma anemia regenerativa de causa renal por falta de eritropoetina, você tem que usar eritropoetina nesse paciente. Lembra que sempre que você for usar a eritropoetina, você tem que suplementar também com ferro. Não adianta usar a eritropoetina de forma isolada. Então, pega a eritropoetina, associa com ferro, você vai ter um resultado muito bom se a causa dessa anemia for isso. Mas, toma muito cuidado, que se a anemia desse paciente estiver muito grave, você tem que transfundir ele. Não dá para você esperar só com a eritropoetina recuperar aquele hematócrito se ele tiver com uma anemia grave, com uma hemoglobina baixa, porque se ele tiver com uma hemoglobina muito baixa, só isso já piora o quadro renal desse paciente. O rim já sofre com falta de oxigenação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Se eu não me engano, você começa 3 vezes por semana. Agora me deu um branco aqui, eu teria que olhar no protocolo. Você começa 3 vezes por semana, depois até você atingir um hematócrito total. E aí depois uma hemoglobina tanto. Aí depois você vai baixando para 2 vezes na semana. Tomar muito cuidado também, porque muitos desses pacientes podem desenvolver anticorpos anti-eritropoetina. Uai, mas deve ter sido a mesma pessoa que perguntou, né? É recomendada transfusão de sangue em pacientes renais crônicos? Bom, se esse paciente tiver com hemoglobina baixa, tiver anêmico, o lactato desse paciente está alto, quer dizer, está mostrando que esse paciente está sofrendo com essa falta de hemoglobina, você tem que fazer. Não tem para onde você fugir. Se você precisa, se você tem aí, você precisa ter um paciente que está com hemoglobina baixa, está com lactato alto, você tem que fazer transfusão, tá bom? Não tem jeito, tá bom? Agora, existe consequência, velho? Toda transfusão de sangue tem consequência. A gente em gato sabe que gato, diferente de cão, já nasce com anticorpo pré-formado. O A já nasce com anti-B e o B já nasce com anti-A. Então não existe aquela coisa que igual a gente tem em cachorro, que a primeira transfusão é segura, né? Não tem isso.
tá bom? Nos felinos. Então a gente tem que fazer a tipagem sanguínea dos gatos, sim. Mas, Luiz, mesmo em gato tipado, já vi acontecer reação. Acontece. A reação por tipo sanguíneo não é a única reação que pode acontecer em pacientes que transfundem. Então, existem várias outras transfusões que é sim interessante você dar uma olhada, você acompanhar, tanto que nos primeiros minutos a gente faz a transfusão mais devagar, acompanha a temperatura do paciente, começa a ver se não tem reações dermatológicas, beleza, teve alguma coisa, não teve nada, aí você continua a transfusão de forma mais rápida, tá bom? E essa foi a última pergunta de hoje, pessoal. Deixa eu ver que vocês mandaram outras perguntas aqui, deixa eu ver. Quanto tempo mais ou menos a resposta com eritropoetina? Tende a ser rápido, tá? Se a causa é falta de eritropoetina, dessa anemia, ela responde em 1 semana. Quando você repete, você já tem uma resposta bem significante. Eritrose da Organate é bom? É uma medicação excelente, mas depende para que você vai usar. Você tem que usar no paciente certo. Se você pega um paciente que está com anemia por causa de uma anemia hemolítica, sabe que um paciente que tem anemia porque ele está com falta de eritropoetina, falta de ferro, porque está num processo de inflamação crônica, não vai adiantar. Sobre felinos renais, soro subcutâneo para manutenção da doença, é utilizado. Em todos os animais? Não. Mas muitos pacientes a gente acaba tendo que ensinar para o tutor fazer essa fluidoterapia subcutânea. É uma coisa que em geral é tranquila, tem uma aceitação muito boa, os tutores tendem a conseguir bem fazer essa transfusão de sangue. E aquele tipo de procedimento, pessoal, soro subcutâneo, é aquele tipo de coisa que as primeiras vezes o tutor sempre tem dificuldade, mas depois ele aprende a fazer, é tranquilo, é só uma picadinha, e aí a gente pode fazer todos os dias, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. A gente tem que tomar cuidado também para não superidratar o paciente. Então você tem que ir adaptando, cada paciente vai ser um caso, pessoal. Não existe uma receita de bolo, todo paciente eu vou fazer a fluidoterapia de tal maneira, tá bom? Queria uma live sobre transfusão em gatos. A gente vai fazer uma. Legal, vou pedir para a gente fazer uma live dessa. E outra sobre tratamentos da PIF. Eu acho que esse tratamento da PIF tem essa live no YouTube. Tenho quase certeza. A gente fez uma live de PIF esses dias. Tá? Mas eu vou falar com a doutora Luana para ver se ela faz uma live para a gente de transfusão sanguínea. Vai ser top. Pessoal, essa live de perguntas e respostas, cara, eu tô adorando essas lives, porque assim, tem muita pergunta que vem acontecendo de forma repetida, e eu quanto mais eu tô tendo essas lives, eu tô começando a ver o seguinte, velho, essas aqui são realmente as dúvidas da galera. Tem muita dúvida mesmo sobre esses assuntos, e muitas perguntas que às vezes é coisas que eu não falo nos vídeos assim diariamente, porque eu falo, gente, isso não é problema, o pessoal deve saber isso aqui tranquilo. Não é óbvio, entendeu? Então é legal que eu vejo cada vez mais as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado por mais uma live. A gente conseguiu mais uma vez fazer uma live de meia hora, respondeu 15 perguntas. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que sim, eu vou fazer uma propagandazinha. A gente está com as pré-inscrições do programa Medicina Felina Online aberta. A gente tem até aluno aqui assistindo a gente. As inscrições vão acontecer no dia 6 de abril, tá bom? Dia 6 de abril abre as inscrições. Luiz, por que eu tenho que me pré-inscrever? Porque a gente abre as inscrições só para quem está pré-inscrito. Paga para se pré-inscrever? Não paga para se pré-inscrever. Tá? É porque você se pré-inscreve, aí você vai na página, vê tudo sobre o curso, como que funciona, inclusive quanto que custa. Não, legal, gostei, tudo, beleza. Aí você vai lá e entra no grupo do WhatsApp. E aí no dia 6 a gente avisa que vai abrir as inscrições, tá bom? Então, cara, vamos fazer esse ano de 2021 diferente, tá? Eu falo muito tempo que a quantidade de gato que tá tendo na rotina tá aumentando cada vez mais. E hoje não saber atender gato, você está ficando para trás. Atendimento, diagnóstico, tratamento, tá? E, inclusive lá na página, pessoal, tem depoimento de uns 30 alunos falando como que foi a transformação deles durante esse período. Então vai lá, faz sua pré-inscrição agora quando você terminar aqui,
vê tudo sobre o curso. Se tiver dúvida, você me pergunta. Dia 6, na terça-feira da semana que vem, a gente começa as inscrições do curso. Quando sai o próximo podcast? Pessoal, por conta da construção da minha clínica aqui em Goiânia, eu dei uma parada na produção dos podcasts. A gente vai voltar o mais rápido possível, porque assim, ficou muito apertada a questão de tempo. Toda hora eu estou fazendo live, organizando conteúdo, vídeo todo dia para vocês, tendo que ir na obra todo dia, toda hora, então acabou que ficou meio sem tempo de gravar podcast, editar essas coisas, mas logo logo a gente vai voltar, beleza? Tchau, pessoal!